Você já se perguntou o porquê tantos problemas? Ou talvez você já se questionou por que é que Deus não resolve os nossos problemas, ou no caso, os meus problemas em um estralar de dedos? Este é um questionamento muito normal de se fazer, entendeu? Você não é nem um ser de um outro planeta por se questionar isso. Eu já me questionei algumas vezes na vida, né? Questões na família, questões aí de fases de luto, né, no meio da família, de pessoas que amamos, e eu já me questionei, Deus, por quê? E também já entendi que muitas vezes não tem a ver com o porquê, mas o pra quê, mas o estudo central que você vai aprender neste vídeo se remete a isso. Por que de tantos problemas? E eu quero trazer baseado em lições que eu pude extrair nos meus devocionais quando eu estava lendo o Êxodo, capítulo de número 14. Você vai perceber ali que existem algumas lições, meus irmãos, tão poderosas. E eu quero apresentar para você 3 lições poderosíssimas de Êxodo capítulo 14, quando o Senhor conta ali naquele episódio, quando Moisés é levantado para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E eles estão diante de um mar vermelho, e aí começa esse conteúdo que eu quero trazer para você hoje aqui neste vídeo. Então, por favor, fique até no final, que eu tenho certeza que você será muito edificado. E antes que eu comece a falar sobre o que eu vim falar aqui para você, eu quero já te pedir, se inscreva no canal, curta este vídeo, né? Tem a opção de você ativar o sininho para que você sempre seja notificado quando vir conteúdo novo aqui para o canal. Então já se inscreva, curta e compartilhe, né? Este conteúdo não pode parar em você. Mais pessoas devem ouvir, né? Devem ser edificadas e aprender um pouco mais sobre isso. Vamos lá então? Êxodo capítulo 14 é onde nós iremos nos aprofundar um pouco mais neste estudo de hoje. Eu vou tentar resumir o máximo possível para você, para que fique um pouco mais claro, objetivo, né, esse nosso conteúdo de hoje. Então eu quero te convidar a começar a ler comigo a partir do verso 15 de Êxodo capítulo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? E dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Primeira lição grandiosíssima para nós. Se você percebe que o próprio Deus é quem endurece o coração dos egípcios, né, de Faraó e de todos os seus soldados, e este coração obstinado, endurecido, faz com que o povo ali, os soldados do Egito, persiga ainda mais o povo hebreu, o povo de Israel. A questão que eu questionei aqui é, por que Deus faria isso? Por que Deus iria colocar ali entre aspas, né, para que fique claro, colocaria mais gasolina na fogueira, mais gasolina naquele fogo? Por que Deus iria endurecer ainda mais o coração de Faraó para que perseguisse o povo de Deus? O povo que, no caso, Deus quer libertar. Não parece que é um pouco assim incoerente, né? Por que Deus faria isso? Então, preste muita atenção. Nesta lição, nós podemos aprender algo muito grandioso. Existem muitas perseguições, dificuldades, problemas, circunstâncias adversas que acontecem em nossas vidas, e se não é o próprio Deus permitindo, faz parte do próprio plano de Deus para nós. Irmãos, isso não é problema. De uma vez por todas, entenda, até mesmo no meio de dificuldades e de problemas como esses, o Senhor será glorificado em nossas vidas. Durante o processo, como eu já falei em outros vídeos, você vai encontrar aqui no canal, né? O processo é inevitável, por exemplo, você vai encontrar aqui no canal. Durante o processo, poucos entendem realmente o que Deus quer deles. Todavia, após o processo, tudo fica muito mais claro acerca do plano soberano de Deus em nossas vidas. Mas vamos dar continuidade. Existem mais 2 grandes lições que eu quero apresentar para você aqui nesse conteúdo. E a segunda lição, continue comigo a leitura para que a gente possa concluir daí este estudo. Olha lá, verso de número 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas. Preste atenção nisso. Para aqueles.
E para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo mar, pelo meio do mar, em seco. E as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Vamos lá. Aqui tem uma outra grande lição que podemos extrair. Então este é o momento onde o Senhor manda Moisés, erguer o cajado, erguer a sua mão, para que o mar se fendesse. Mas a grande questão que me fez observar isso, nesses dias que eu estava estudando esse trecho de Êxodo, nesse trecho da Bíblia, é se perguntar: você acha que este poder está nas mãos de Moisés? Você acha que este poder está ali creditado a um cajado, a uma vara de madeira? De forma alguma, irmãos. Este poder que fez todos estes sinais, maravilhas e milagres, como um mar inteiro se abrir, é o poder do nosso Deus. Então, a pergunta que eu fiquei analisando e pensando, o questionamento que me veio foi: por que Deus já não deixou o mar aberto para que eles passassem? Por que Deus permitiu que toda essa tensão acontecesse ali na vida de Moisés, na vida de todo o povo hebreu? Imagine, irmão, você liderando ali milhares de pessoas, você se deparar com uma situação dessa. Deus mandou eu vir aqui livrar vocês da escravidão de Faraó e do Egito. Amém, vamos lá. E aí você se depara à frente um mar fechado e atrás os soldados do Faraó, que até então você era apenas um escravo, mas agora você é o que está na lista número 1 para ser morto por esses soldados. Então, imagina toda aquela tensão. Tenta entrar na história. Meu pastor me ensina muito isso, Entre na história para que você entenda o contexto. Então, tenta imaginar todo este contexto rolando, essa pressão rolando. A pergunta que eu faço é: por que Deus já não abriu o bendito do mar? Por que fez com que toda aquela circunstância acontecesse? E a resposta é muito clara. Eu até dei um exemplo quando eu estava falando sobre isso em uma outra ocasião. Imagina que eu e você vai na casa de um irmão para ajudá-lo com uma mudança. E está eu e você lá carregando um guarda-roupa muito pesado e o irmão está indo à frente. E aí nós nos deparamos com uma porta fechada, a porta da casa, e nós precisamos levar o guarda-roupa para fora dessa casa. E aí você fala: poxa, ô irmão, abra aí a porta para nós. Mas imagina que esse irmão não abre a porta. Ele faz com que a gente largue o guarda-roupa, vá abrir a porta, pegue o guarda-roupa de novo, para depois ir lá e colocar na onde tem que colocar o guarda-roupa. Eu sei que é um exemplo muito simples, mas imagina. Isso não deixaria você pensativo? Irmão, por que você já não abriu a porta para nós passarmos? Deus, por que já não abriu o mar para eles passarem? Por que teve que acontecer tudo o que aconteceu? E essa lição é muito maravilhosa, eu já falei, que eu amo muito este assunto, é o processo. É uma das lições fundamentais na nossa vida, o processo de Deus. E a pergunta está aí: Senhor, por que tantos problemas como este? Mais um problema entre tantos que surgiram ali para Moisés, para Arão e para o povo de Deus? Por que Deus simplesmente não fez assim, estralou o dedo e resolveu este problema? Você nunca se questionou: Deus, por que você não faz assim, e resolve o meu problema financeiro, o meu problema no casamento, o meu problema com os meus filhos, o meu problema com os meus pais, o meu problema na empresa, na igreja, na vida, nas emoções, na saúde? Você nunca se perguntou: Deus, o Senhor pode fazer assim, e resolver esse problema na minha vida? Mas por que muitas das vezes esse milagre instantâneo, rápido, não acontece? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei isso. Quando criança, eu lembro de fases onde o casamento dos meus pais não estava nada bom e eles pensavam nesse tal divórcio, e eu me questionava: Senhor, por quê? Por quê? Por que o Senhor não resolve os problemas dos meus pais? Lembro quando meu pai veio a falecer, eu me questionei: Deus, por quê? Sabe esses porquês que nós perguntamos em meio à caminhada? E existe uma resposta que talvez não seja a resposta mais agradável que você gostaria de ouvir agora. Porque talvez você, neste momento que esteja assistindo ou esteja estudando, ouvindo esse conteúdo que eu preparei aqui para você, talvez você esteja no meio de um desses porquês. E normalmente no meio do porquê, no meio do processo, que é a lição, nessa segunda lição que podemos extrair aqui, no meio do processo poucos entendem o que é que Deus quer. Mas permaneça firme. Eu fiz um conteúdo só sobre isso. O processo é inevitável. Vale a pena você ouvir, depois procura aqui no canal que você vai encontrar e você também será um pouco mais edificado.
Mas vamos dar continuidade porque eu estou indo para o terceira e última lição que nós podemos extrair de Êxodo capítulo 14. Preste muita atenção nisso. Eu vou ler mais um pouco aqui para que você entenda ainda mais. Verso 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão. Olha essa cena, irmão. Moisés estende a sua mão novamente sobre o mar. E o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Uau, olha que loucura! O mar se abre, o povo de Deus passa, os egípcios vindo ali com os seus carros, cavalos e cavaleiros. De repente, o povo hebreu termina de passar, o mar se fecha e eles todos são consumados. São ali finalizados. Olha que poder é esse que Deus tem, irmãos. Mas, mais uma vez, eu questiono essa ocasião. Por que o próprio Deus não fechou o mar assim que o povo hebreu passou? Por que o próprio Deus manda Moisés, vai lá, estenda as mãos novamente, estenda o cajado e declare, feche mar, para que o mar então se feche? E sabe uma coisa que nós podemos ampliar ainda mais a lição do processo para um nível ainda superior a isso? Sabe por quê? Tem muitas coisas que Deus poderia fazer, mas Ele pede para que você faça. E é no nome de Jesus, é no poder de Deus, mas é você que tem que ir lá e estender a mão. Sabe por quê, meu irmão? Porque você faz parte de um corpo chamado corpo de Cristo. Você é membro deste corpo. Nós somos, meus irmãos, a imagem visível de um Deus invisível. Nessa terra somos nós que temos esse grande chamado e privilégio e responsabilidade de representarmos ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor é o cabeça e toda cabeça necessita de um corpo. Este corpo nada mais é que o ajuntamento de muitos membros. Eu, mais você, mais o irmão A, mais o irmão B. Quando estamos juntos, representamos um total. Representamos um coletivo. Representamos o corpo de Cristo. Percebe, irmãos? Você foi aquele que Deus escolheu para o representar aqui nessa terra. Você é o embaixador do reino dos céus. Você é o filho. Você está entendendo? Este é um princípio, é mais do que uma lição. O princípio do corpo de Cristo, nós representamos o corpo. Então tem muitas coisas que você espera que Deus faça, mas é você que irá fazer, meu irmão. Grave isso no seu coração. Tem muita gente de braços cruzados esperando o maná cair do céu. O maná caiu do céu na situação onde o povo estava no meio de um deserto. Só que você já não está mais no meio deste deserto lá do Antigo Testamento. Você vive uma nova e viva aliança. Você está no caminho que é Cristo, mas não mais no deserto. Mesmo que usamos o termo deserto como uma figura de dificuldade, provação, tribulação, mas não há necessidade do maná cair do céu, porque o próprio maná, o pão vivo, já desceu do céu, que é Cristo, que habita em mim e em você. E nós temos hoje tanto a bênção e a graça e o privilégio de termos Cristo em nós, como também a responsabilidade de representarmos este Cristo na terra. Você é a imagem visível do Deus invisível nessa terra. Aprenda isso de uma vez por todas. Porque isso vai gerar em você transformação, amadurecimento. Amém, meu irmão? Olha que lição preciosa que a Bíblia nos traz. A palavra de Deus é perfeita. E se você está aberto a entender a palavra, a buscar o Senhor na palavra, certamente você achará. Essa também é uma promessa, que aquele que busca encontra o Senhor. Então que essa palavra encontre no seu coração um repouso, um lugar para ficar. E que esta verdade que você ouviu hoje aqui possa transformar você, nem que seja 1% a mais. Que Deus te abençoe e nós nos vemos em um próximo vídeo. Unicamente eu tenho um pedido, esse pedido único,
compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas por essa palavra. Eu posso contar com você? Amém? Se o Senhor te edificou, se foi algo que abençoou a sua vida, deixa um comentário aqui embaixo, como essas verdades já se tornaram realidade na sua vida, quantas situações você já passou e hoje você entende que se o Senhor tivesse feito assim, você não teria amadurecido como você amadureceu. Deus te abençoe e nós nos vemos em um próximo vídeo. Fique com Deus.